Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, que a paz do Senhor seja com seus familiares e com todos os seus amigos, que todos possam desfrutar desta paz que só Jesus Cristo pode dar. Meus queridos irmãos, Juntos Cada Manhã de hoje, nós queremos falar sobre o pecado imperdoável. O pecado imperdoável. E para falarmos sobre o assunto, nós queremos convidar você para acompanhar conosco a leitura da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo 5, versos 16 e 17, que diz assim: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus lhe dará a vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado e há pecado que não é para a morte. Meus queridos irmãos, com este assunto, nós estaremos encerrando esta série que nós estamos falando sobre o pecado. Nós sabemos que o assunto é muito discutido e há bastante controvérsia. Nós sabemos que há pessoas que pensam uma coisa, há pessoas que pensam outra coisa. Então nós não dizemos, não é, que nós fechamos o assunto, que nós estamos com a razão, mas nós queremos tão somente emitir o nosso parecer, o que nós pensamos que seria este pecado imperdoável à luz das Escrituras. Então, notemos que nós queremos tratar o assunto à luz da palavra de Deus. Então, eu já encontrei pessoas tristes, já encontrei pessoas amarguradas, dizendo que elas não tinham mais perdão, que elas haviam cometido o pecado imperdoável, que elas tinham pecado para a morte. E eu tentei argumentar com essas pessoas, pelo menos com uma delas eu me lembro que eu falei muito, mas ela não acreditava que o Senhor Jesus a perdoaria se ela se arrependesse, porque ela dizia: este pecado não tem perdão. E ela falava que este pecado, segundo os ensinamentos da doutrina da igreja que ela frequentava, era o adultério. Então, olha que coisa triste. Estava arrependida, né? Tinha cometido este pecado, mas ela não se sentia em condições de ser perdoada, porque, segundo a ótica dela, então este pecado era um pecado imperdoável. Meus queridos irmãos, lá em Mateus vai dizer, né, que o pecado imperdoável é o pecado que se comete contra o Espírito Santo, não é? Mas a Bíblia diz que se nós pecarmos e arrependermos, nós somos perdoados. Claro que eu não estou dizendo aqui a pessoa que peca contra o Espírito Santo, porque o que nós percebemos aqui, que a pessoa que realmente ela aceita Cristo como Salvador, ela não comete este pecado. Porque se a pessoa aceitou a Cristo como Salvador, se ela foi perdoada, se ela tem agora vida eterna, se ela se tornou filha de Deus, como é então que ela pode pecar contra o Espírito Santo? Então, nosso ver, o salvo não comete tal pecado, não é? Porque o salvo peca, arrepende, peca e ele arrepende e Deus vai perdoando, porque nós pecamos. Será que alguém que neste momento está ouvindo este vídeo não pecou hoje? Nós sabemos que
Quando nós pecamos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que se nós dissermos que não temos pecado, então não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele, Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Porque, queridos, não há como não pecar. O que não podemos fazer é cometer o pecado, gostar do pecado e continuar no pecado. É isso que João diz. Quando nós pecamos, o Espírito Santo nos convence de que pecamos e imediatamente nós nos arrependemos e somos perdoados. Então, não tem como, a nosso ver, pensando em toda a palavra de Deus, o salvo cometer o pecado imperdoável. Não tem como. Meus amados, é claro que quando nós dizemos que o Senhor perdoa, não é aquela pessoa que fica premeditando o pecado. Não é aquela pessoa que fica dizendo assim, eu vou pecar tal pecado, depois eu me arrependo e o Senhor me perdoa. Porque este não é um pensamento de salvo. Essa pessoa ainda não é salva. Precisa se arrepender deste pensamento e entregar a vida a Jesus. Não é? Mas nós somos falhos. A meu ver, o pecado imperdoável, ele é cometido por aquela pessoa que a Bíblia diz que endurece o coração. É aquela pessoa que ela decidiu endurecer o coração para as coisas de Deus. Ela decidiu dizer não à voz do Espírito Santo. Ela decidiu dizer, Jesus aqui não entra. Aqui no meu coração não entra. Jesus aqui não tem vez. Então, é aquela pessoa que rejeita Cristo, que rejeita a voz do Espírito Santo que está falando com ele o tempo todo. Então, essa pessoa tem o seu coração endurecido. Isso nos faz lembrar do Salmo 1, onde nós encontramos o escarnecedor. Ali está no plural, né? Escarnecedores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra escarnecedor, na língua hebraica, é litse. E tem a seguinte ideia: é aquela pessoa que zomba de Deus. É aquela pessoa que zomba do sagrado. Então, é aquela pessoa que já se decidiu no seu coração zombar de Deus, criticar a Deus, estar contra Deus, tudo que é sagrado, tudo que é objeto de culto, a palavra, tudo, ela zomba e decide continuar zombando sempre. Com isso, ela não se arrepende, porque já endureceu o seu coração. E morre zombando da fé, morre zombando do Espírito Santo, morre zombando de Cristo, morre zombando de Deus, morre zombando da fé. Enfim, ela rejeita e desafia a lei do Senhor. Então, esta pessoa não vai encontrar perdão porque ela não se arrepende, porque já decidiu zombar de Deus, já decidiu lutar contra Deus, já decidiu no seu coração que o seu coração será um coração obstinado, endurecido, que não tem como o Espírito Santo fazer a obra, porque ela zomba do Espírito Santo e não lhe ouve a voz. Então, a nosso ver, esta é a pior blasfêmia. A nosso ver, isso seria blasfemar contra o Espírito Santo. É rejeitá-lo, é rejeitar a sua voz e continuar pecando deliberadamente. Meus queridos irmãos, então, pensando em toda a palavra de Deus, pensando em que Deus tem prazer em perdoar o pecador arrependido,
pensando em que Deus vem com a tua graça, com a sua graça sobre o pecador, e o pecador exercendo fé e recebendo a Cristo, ele perdoa. Então, pensando em tudo isso, nós entendemos que este zombador não encontra perdão, porque ele decidiu que a sua vida seria o tempo todo desta forma. Ele decidiu endurecer-se contra tudo o que é sagrado, contra a lei do Senhor. Eu convivi com uma pessoa assim, mas tudo o que falava, ela zombava, ela ridicularizava. Então, num caso desse, não tem como a pessoa dizer: Senhor Jesus, estou quebrantado diante de ti, reconheço que o Senhor morreu na cruz do meu lugar, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, venha entrar na minha vida e mudar a minha vida, venha perdoar os meus pecados. Não tem como ela dizer isso para Cristo, porque ela decidiu que vai continuar zombando até o fim. Queridos, esse é o nosso pensamento, essa é a nossa posição pessoal, não é? E há muitos teólogos que pensam desta forma também. Então, se pudermos ajudá-lo, que Deus o abençoe, não é? Que Deus o abençoe, mas lembre-se, deixe Jesus mudar a sua vida. Ouça a voz do Espírito Santo e renda-se a Ele, renda-se a Cristo. Dê ouvido à palavra de Deus e Ele terá prazer em perdoar todos os seus pecados. É a nossa oração, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe e que você tenha um dia feliz, uma excelente semana na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém.